Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai convidar vocês a fazer uma reflexão bem coerente com os dias atuais. Seria o quê? O que a gente tem como título? No atual momento, como a gente está se alimentando? Como a gente está alimentando a nossa mente? O que a gente está guardando em nosso coração? E o que a gente está externando pela nossa boca? Então vamos considerar a mente como a entrada, o coração como a armazenagem, o meio, onde vai ficar guardado, e a boca a saída. Tem várias formas de analisar esse antes, durante e depois, esse processo. Eu queria trazer duas reflexões, uma bem corporativa e uma bíblica, uma história bíblica. A corporativa, muitos já conhecem como funciona, é algo bem racional. Por exemplo, vamos considerar a entrada, o departamento de compras, um recebimento, onde a gente, uma vez especificado os insumos, as matérias-primas, a gente está fazendo a entrada desse material dentro de um processo produtivo, com fornecedores homologados, que foram previamente auditados. Então, existe um cuidado muito grande para que a entrada desses materiais esteja dentro dos especificados. Porque parte do princípio que você vai realizar um bom produto final, você precisa ter bons insumos, bons materiais. Então, tudo dentro do especificado, então você fez a compra, você fez a entrada para o seu processo. Ok. A armazenagem, o estoque, que é o meio do processo, é onde é guardado, onde fica tudo bem organizado. Porque hoje espaço é dinheiro. Então, em épocas que se fala muito just in time, muitas técnicas de logística, então vamos considerar que o meio do processo é a armazenagem, onde fica tudo organizado, tudo dentro do seu padrão, validade, etc e tal, tudo nas condições, sabe? Aquilo que vai entrar no processo produtivo primeiro está mais perto da porta e assim por diante, a grosso modo falando. E por fim, a expedição, a saída, ou seja, uma vez o produto finalizado, devidamente inspecionado pelas etapas ao longo do processo, né? Então parte do princípio que se você fez uma boa entrada, né, bons insumos, você teve uma boa armazenagem, então a saída vai ser meio que uma consequência. O produto tem uma grande tendência de estar ok. Então basicamente isso é o processo produtivo, vamos chamar, entrada, meio e fim. Já na história bíblica que eu trago hoje é a história de Esther, uma história muito conhecida da rainha Esther. Também vamos analisar o antes, o durante e o depois. Qual que é o antes de Esther? Esther era judia, né? Então era do povo judeu. E o que aconteceu? No palácio existia uma rixa muito grande, não poderia entrar nenhum judeu. Muito bem. E a rainha, ela chamada Vasti, ela foi tirada do cargo porque afrontou o rei. Ela fez algo que não agradou o rei, então ela foi tirada. Então vamos dizer que abriu um concurso, né, de próximas, de candidatas à rainha. E Esther, né, na verdade o primo dela escreveu a Esther para participar, só que ela era judia, então ela escondeu. Então vamos dizer que ela não teve uma entrada muito digna, muito honrosa, né? Não que mentiu, mas omitiu. E era improvável, apesar da sua beleza, era improvável pela sua nacionalidade. Então era quase certo que essa mentira ia vir à tona e ela ia ser derrotada nesse concurso. Então essa foi a entrada, o modo que Esther chegou até o castelo. Só que durante o processo dela como rainha, essa mentira se manteve, essa omissão se manteve. Só que acontece um fato, né? Um cara chamado Amã, que era ministro do rei, ele não gostava dos judeus e ele tinha a outorga do rei para isso, ele determinou a morte dos judeus. E o primo de Esther, que trabalhava no castelo, no palácio, ele entra em contato com a sua prima, Esther, e fala: olha, estão querendo dizimar a nossa raça, você tem que se posicionar como rainha. Só que Esther não tinha nem acesso ao rei, ela não poderia incomodá-lo de forma assim assintosa, ela não poderia fazer isso, Esse foi o castigo da rainha antecessora, e ela não sabia como fazer isso.
né? E aí o primo dela fala lá no capítulo 4, verso 14, será que você não foi posta no palácio? Você não foi posta nessa posição justamente para essa hora? Para você representar o nosso povo agora? Agora é sua hora. E aí, movida por uma grande, né, ela estava muito motivada com essas palavras e era plano de Deus também. Então, por mais que ela não teve uma entrada honrosa, digna, correta, ela se posiciona como rainha, ela se coloca como judia, representante daquele povo, e ela começa a liderar aquele povo, pede para o povo fazer orações, jejuns, e ela fala com o rei. E a partir dali, o povo de Deus ele não é exterminado, e quem na verdade é exterminado era o Amã, que queria fazer essa maldade, e os planos de Deus acabam se concretizando. Por que eu estou trazendo esses dois pontos? Um bem racional e o outro bem emocional, bíblico. Porque no racional você vai ver que as pessoas trabalham, né? As pessoas escrevem métodos para tudo ocorrer de forma racional, de forma exata. Entrada, meio e fim. Só que no dia a dia, na nossa vida, não é tudo assim. Tudo é certinho. Tudo que pode ser planejado, tudo que pode ser escrito métodos. Enfim, a gente tem que ter uma vida organizada, a gente tem que ter uma vida pautada em muito planejamento, muita estratégia, ok. Só que as coisas de Deus não caminham nessa ciência exata. Aqui a gente tem a história de uma pessoa que começou, não teve uma entrada perfeita, tão planejada, tão correta, tão digna, tão limpa, e num determinado meio aqui ela não foi penalizada por isso, muito pelo contrário, Deus a usou para fazer a transformação de uma situação. E o final bate, os dois finais batem, ou seja, tanto algo planejado pelo homem de forma racional tem uma saída vitoriosa, porque vai acabar sendo uma consequência de tudo aquilo que pessoas planejaram, e aqui também no final dos planos de Deus também, uma saída vitoriosa, porque Deus está na parada, as pessoas se deixaram ser usadas por Deus, e assim vai. Então, fazendo uma analogia, trazendo as duas histórias e entendendo bem esse momento que a gente está, qual lição a gente leva para casa, né? Bom, primeiro, a nossa entrada no atual momento, como a gente está sendo alimentado. A gente vive um momento de muitas lives, de muitas pregação online, muitos entretenimentos, mas como está a nossa saúde mental? A nossa mente é uma porta de entrada muito perigosa, muito perigosa. Então aqui cabe uma reflexão para a gente deixar coisas boas entrar na nossa mente, tá certo? E vamos chamar de armazenagem o nosso coração. O que a gente está guardando no coração? Então a gente tem uma grande oportunidade aí de falar, não, isso aí entrou, isso entrou na minha mente, ok, não percebi a maldade que isso poderia trazer, então eu vou descartar para não guardar isso no coração. Então a gente tem uma etapa aí. Então o coração, a armazenagem, ou seja, mas nem tudo que a gente joga para dentro dele é para ser guardado. Porque uma vez entrado pela mente, guardado no coração, eu preciso externar isso. E qual que é o órgão responsável para externar isso daí, para colocar para fora? A boca. Essa sim. Essa tem que funcionar como um agente só de expedição mesmo. Não tem, porque ela não pode estar vazia. Ela tem que estar movida por uma boa entrada, né? Entrou legal na mente. Se não entrou, eu tenho uma etapa aí de descarte. Agora, uma vez guardada no coração, né? Então a gente sabe que a boca ela vai pôr para fora aquilo que está guardado no coração. Então muito cuidado, vamos tomar cuidado, né, para a gente ter uma boa entrada, uma boa armazenagem, uma boa saída no atual momento, que a gente faça grandes alimentos espirituais, seja de pregação, culto, pequeno grupo, igual esse vídeo que a gente está fazendo. A gente tem muito material, hoje a gente tem muita informação para entrar na nossa mente. Então vamos filtrar, vamos fazer uma triagem boa nisso e guardar só aquilo que realmente interessa, que é edificante, que vai abençoar alguém e a gente mesmo, a nossa vida, tá? E aí a boca é consequência e vai externar. Obrigado, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus.